Eu sou a Carol. Eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio aqui maravilhoso. Vamos ter uma convidada muito especial, mas antes quero agradecer aos nossos colaboradores, Graciela, sempre nos deixando maravilhosa, cuidando da gente. E também a Valzeira do Pechincha, que sempre deixa um bolinho aqui especial para os nossos convidados. E a gente é sempre muito grata pelos nossos queridos colaboradores, né, Lu? E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Vamos. Hoje estamos aqui com a Rose, que é advogada e especialista em direito da saúde. Rose, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O IntegraCast está muito feliz em poder te receber e também conversar hoje sobre alguns direitos que as mulheres têm e muitas vezes elas não conhecem. Com certeza. E Rose, vamos começar, né? A gente sempre gosta de saber da história. Por que direito? Por que direito com essa especialização na saúde? Conta um pouquinho pra gente, como foi essa trajetória? Então, Luísa, quando eu me formei, eu ainda não tinha muita certeza, né, da área que eu iria seguir. Mas o meu primeiro processo como advogada surgiu porque uma conhecida da minha família, uma senhora, estava com câncer de mama. E o plano de saúde negou a cirurgia dela. E na época eu tinha acabado de pegar o OAB, não tinha experiência, mas ela conhecia, né, me conhecia da minha família e confiou no meu trabalho. E eu acabei entrando com um processo para ela, ajuizei uma ação judicial com pedido de liminar e consegui eliminar para obrigar o plano a autorizar a cirurgia dessa senhora que estava numa situação muito grave. Né? E naquele momento eu me senti uma mulher maravilha, uma super heroína. Eu falei, bem, eu sei que o meu trabalho ele é capaz de transformar vidas e literalmente salvar vidas. Sim. E naquele momento, aquela chama se acendeu no meu coração e eu decidi seguir essa área do direito à saúde. Que lindo. Poxa, que legal, Rose. E é interessante. Nós sempre entrevistamos mulheres aqui, né? A grande maioria dos nossos convidados. E é legal ver como, através da nossa profissão, a gente consegue, de fato, transformar vidas. Não importa qual, né? Luísa como psicóloga, eu como fisioterapeuta, você como advogada. Acho que é uma das primeiras advogadas aqui que a gente entrevista. Então, é bem interessante trazer o teu olhar também de dentro da tua profissão de transformar vidas. E, inclusive, até entender de você, né? Dentro do seu trabalho, por que os planos recusam tanto, né? Tem tanta essa recusa ali, principalmente para o pessoal fazer a cirurgia reparadora, né? Se isso é legalmente válido, por que isso acontece? De fato, é uma dúvida que eu tenho, porque eu já tive até uma minha comadre, que é uma super amiga minha, que passou por esse processo da bariátrica e agora está no processo de fazer reparador e teve recusa também. Vou indicar, inclusive, você. Sim, muito obrigada. Explica pra gente um pouco disso, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente que assiste aqui o IntegraCast. Sim. Essa questão da negativa dos planos de saúde é uma situação generalizada. Não é uma situação que se restringe apenas a esses casos de bariátrica, de reparadoras. A gente vê casos de pacientes com doenças graves, com câncer, com doenças raras, que também sofrem com a negativa de tratamento, de medicamentos, de cirurgias. Isso acaba acontecendo porque o plano de saúde acaba tendo um olhar muito econômico, ou seja, ele sabe que ele vai acabar lucrando com as negativas porque, infelizmente, a maioria dos beneficiários dos planos de saúde não tem consciência dos próprios direitos. Então, a pessoa acaba deixando para lá ou acaba pagando aquela cirurgia, aquele medicamento de forma particular. Muitas vezes a pessoa não sabe que, através de um processo judicial, recorrendo ao Poder Judiciário, ela pode ter, sim, aquele tratamento, aquela cirurgia viabilizada. Mas como a maioria das pessoas não sabe disso, economicamente, fazendo ali a continha na ponta do lápis, o plano de saúde acaba lucrando com esse tipo de negativo. Então, por isso que isso acabou se perpetuando ao longo do tempo, mas o nosso trabalho é justamente combater essas negativas abusivas e ilegais do plano e utilizar canais aqui como o podcast de vocês maravilhoso para divulgar esse tipo de informação, porque é muito importante que os beneficiários dos planos saibam dos próprios direitos para poderem recorrer, né, e lutar por esses direitos que são garantidos pela lei, pela Constituição da República, enfim, né, e reconhecidos pelo Poder Judiciário quando a gente entra com uma ação judicial. E uma coisa que eu acho que é interessante também a gente falar, né? A gente estava até conversando um pouco antes sobre isso, da questão das mulheres procurarem mais esse acesso de saúde, né? Sim. E o que você acha, pelos teus anos de experiência, conversando com muitas dessas mulheres que vão buscar essa solução, né, na forma judicial, o que você acha, o que você percebe dos impactos dessa negativa na vida delas? Esse tipo de negativa impacta de uma maneira muitas vezes devastadora a mulher, porque
Muitas vezes a cirurgia reparadora é um sonho. É uma transformação da vida. Porque essa paciente, ela já sofreu ali com a obesidade, já conseguiu vencer uma primeira etapa da obesidade, seja por meio da bariátrica ou até por outros meios de emagrecimento, né? Porque tem pessoas que conseguem emagrecer por outros meios, mas acabam tendo o que a gente chama de emagrecimento ponderal, ou seja, emagreceram muitos quilos e com isso, inevitavelmente, elas acabam ficando com sobra de pele. E essas sobras de pele afetam não apenas o aspecto físico quanto o psicológico. E muitas vezes acabam tendo até que ter acompanhamento psiquiátrico, com utilização de medicação, porque elas entram em depressão, elas ficam com distúrbio de autoimagem, com dificuldade de relacionamento, dificuldade, às vezes, com o próprio marido, um namorado, ou até para quem é solteira, conhecer uma pessoa nova, problemas de socialização mesmo, de ir para uma praia, colocar um biquíni, né? E o problema maior é ali no espelho, é ela com ela mesma. Né? Então é uma dor muito grande, é um buraco que se abre no peito que muitas vezes só é resolvido através da cirurgia plástica, né? Porque ela sente que ela já venceu a obesidade, porém ela tem sequelas de obesidade. A obesidade ainda está ali, por meio da sobra de pele. Não dá esse fechamento de ciclo da obesidade, Exato. Né? Que a reparadora vem trazendo esse novo olhar para esse corpo. Sim. E aí você trouxe até na questão psicológica, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para o meu lado. Eu trabalho bastante com essa questão da avaliação para reparadora e eu vejo os prejuízos reais mesmo, psicológicos e emocionais com relação a essa questão. Porque a gente encontra não só a questão física, né? Porque às vezes existe, por conta da sobra de pele, assadura, aquelas bolinhas no lugar, né? Às vezes dermatites. E às vezes até mesmo o tecido, né? A fricção. A fricção, isso. Friccionando ali e aí acaba gerando... Até feridas. Feridas, lesões e que isso também acaba afetando a saúde mental. Então, a gente tem prejuízos físicos, né? A gente tem prejuízos também com relação à sexualidade, que é algo que muitas vezes a gente não fala, né? Até o próprio ato sexual que... Ai, nossa, eu agora... Por causa do meu corpo, eu só faço de luz apagada. Exato. Eu não deixo tocar ali em mim, eu não me sinto à vontade, não tá bom, tô tendo prejuízos no meu casamento por conta disso, ou no meu relacionamento. Prejuízos com relação à própria questão de humor. Agora eu vivo chorando porque o meu corpo, né, parecia que quando eu era obesa, ainda estava aqui. Eu escuto muito esses relatos, né? Parecia que meu peito ainda estava aqui, mas agora que diminuiu, eu não me reconheço mais. E aí tem todo um olhar, uma distorção de imagem e a gente vê o quanto isso é real nessas mulheres, né? E o quanto de prejuízo que elas acabam tendo dentro dessa parte psicológica e emocional e de outras esferas da vida também social. Nós somos seres sociáveis, então aspectos sociais são importantes e precisam ser considerados também nesse lugar para que a gente olhe para essa mulher de uma forma integral e consiga enxergar tudo isso que está sendo gerado, né, muito por conta desse novo corpo, né, que ela acabou trazendo. Então, eu acho que assim, é fundamental a gente conversar sobre isso aqui hoje, porque não é só um desdobramento de uma questão estética, por mais que permeie, né? Sim. Mas é uma questão de saúde também. Com certeza, sem dúvida alguma. A saúde física e mental. Né? Essa questão que você mencionou da sexualidade faz parte da saúde. Sim. Saúde sexual está dentro do universo saúde. Sim. Até a própria Organização Mundial da Saúde coloca a saúde, tem um desfecho aí para a saúde sexual, né? O bem-estar físico, mental, social relacionado à sexualidade. Então, se isso está sendo comprometido, a gente precisa olhar. A gente está ferindo ali um princípio de saúde. Claro. Isso é muito sério. Claro. E, Rose, até aproveitando essa questão desse direito à saúde, porque, né, nós, como seres humanos e mulheres, temos direito à saúde. Quais são os direitos legais para essa mulher, para a cirurgia reparadora? Como é que você poderia trazer para a gente toda essa questão do direito, discernindo aqui pra gente, que eu até brinco que coisas de direito é muito difícil pra gente. Sem juridiquês. Pra gente é muito difícil. Eu lembro que, não sei o que alguma coisa lá da minha clínica, eu fui ler, aí tava lá no juridiquês, eu falei, gente, não entendi nada. O advogado, ele fala o juridiquês, mas ele faz a tradução. Isso aí. Aí a advogada, na época, fez a tradução. Como você poderia traduzir isso para as mulheres que nos assistem? Quais são os direitos dela para essa cirurgia reparadora? Então, Carol, as pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e emagreceram muito,
ou que emagreceram por outros meios, né, e ficaram com sobra de pele, elas vão ter direito a fazer cirurgias plásticas reparadoras 100% pagas pelo plano de saúde. Só que na prática, acontece isso que a gente estava conversando alguns minutos atrás. O plano de saúde costuma negar. Ele, às vezes, autoriza a abdominoplastia e negam as outras. A própria abdominoplastia, às vezes, eles negam também. Quando eles entendem que a pessoa não tem o abdômen em formato de avental, que não tem sobra de pele suficiente. Só que essa negativa, ela também é abusiva e ilegal. Tá? Então, na maioria das vezes, as pacientes elas têm que procurar um advogado para poder ajuizar uma ação judicial para obrigar o plano a cobrir essas reparadoras. Mas as reparadoras elas não se restringem apenas a esses casos de obesidade. Tá? A mamãe que teve bebê e ficou com diástase abdominal pós-gestação, ela também vai ter direito a fazer a cirurgia reparadora de diástase 100% paga pelo plano de saúde. O raciocínio é o mesmo. Em alguns casos o plano autoriza, em outros casos eles negam. Se negar, o caminho é ajuizar a ação judicial. No caso da paciente oncológica, paciente que teve câncer de mama e precisou retirar o seio e fazer uma reconstrução mamária, ela também vai ter direito a essa reconstrução e vai ter direito, inclusive, à colocação de prótese. Tá? Todas essas opções que eu estou aqui explicando dá direito também a todas as reparadoras necessárias, inclusive prótese. Tá? E pessoas que sofreram algum tipo de acidente automobilístico, incêndio, a pessoa ficou com queimadura, precisa fazer uma reparadora em alguma área do corpo. Ela vai ter direito a fazer essa cirurgia paga pelo plano. E aí, nesse contexto, é importante diferenciar o conceito de reparadora, cirurgia plástica reparadora de cirurgia estética. O plano de saúde ele tem a obrigação de custear a cirurgia plástica reparadora, mas não a estética. E aí, qual é a diferença? A cirurgia reparadora ela vai resgatar o aspecto funcional de alguma área do corpo. E resgatar essa questão psicológica, psiquiátrica, emocional, todas as questões que a gente mencionou. Por quê? A pessoa está com problema de saúde, a paciente ela está com problema de saúde. Seja ela física, emocional, mental, sexual, e ela vai ter direito a fazer pelo plano. Então, se a cirurgia tiver caráter reparador, o plano tem a obrigação de custear. Agora, se for apenas uma questão de mero embelezamento, ou seja, estou com uma gordurinha aqui, aqueles 3 quilinhos aqui, que está me incomodando, isso aí se enquadra como uma cirurgia estética, porque a pessoa não está com problema de saúde. É só uma questão de mero embelezamento, tá? Mas toda cirurgia reparadora, ela tem um caráter estético intrínseco. Claro. Ela também é uma cirurgia estética, só que ela vai além. Porque como existe um problema de saúde ali que precisa ser solucionado, ela acaba tendo esse caráter reparador. Tá? Entendi. Não, o que eu ia perguntar é como é que... Como eu acredito que vocês consigam embasar ali, né, na justiça, ali, pro plano. Então, vocês precisam ali, junto ali na parte que vocês entram com a ação, com o cirurgião, né, normalmente, para ele deve embasar ali, acredito que teoricamente, cientificamente, se essa cirurgia é reparadora ou estética, né? Acredito que vocês tenham que ter esse amparo também, né? Sim. Tanto do psicólogo também, né? Como a Lu também trabalha com isso, né? Acredito que tenha que ser um trabalho também multidisciplinar, Exato, né? Assim, que quem vai ter a autoridade, competência técnica para avaliar a paciente, dizer se aquela cirurgia reparadora ou é estética, é o cirurgião plástico. E quem vai avaliar as questões emocionais e psicológicas é a psicóloga. Então, esses profissionais, eles têm essa competência técnica para avaliar. Então, é um trabalho conjunto. Nós, como advogados, a gente consegue levar isso ao judiciário com todas as teses jurídicas necessárias, mas quem vai fazer a indicação são os profissionais, é o cirurgião plástico e a psicólogo. Muito legal. E fala pra gente, Rose, como é o passo a passo, assim, desse processo? O que a mulher acabou de ouvir esse podcast? Caramba, tem esperança pra mim. Sim. Posso ir lá fazer minha reparadora? Quais são os passos que ela precisa seguir? Né? Como é essa questão da espera também dentro da questão jurídica? Eu percebo que isso é fonte bastante de ansiedade, né? As mulheres, meu Deus, eu quero que saia logo. Eu até às vezes falo para as pacientes, né? Olha, assim que sair, me avisa. E eles mandam mesmo, né? Ai, saiu aqui minha reparadora, tô muito feliz. Como é esse passo a passo para que as pessoas elas tenham também esse caminho das pedras, né? O que eu preciso fazer? Sim, esse passo a passo ele é um tanto complexo e variável de caso a caso. Porque assim, no mundo ideal, o que deveria acontecer? No mundo ideal, o plano de saúde não iria negar a cirurgia e a paciente não precisaria entrar com uma ação judicial. Mas a gente sabe que isso não é o que acontece na prática. Então assim, no mundo semi-ideal, a paciente deveria procurar um cirurgião plástico e inicialmente ela poderia procurar um cirurgião credenciado ao plano dela,
O cirurgião iria analisar o corpo dela, iria verificar quais as reparadoras necessárias, fazer a indicação, enviar isso para o plano de saúde para ver se o plano de saúde vai autorizar ou negar. Se o plano de saúde negar, ela vai poder procurar um advogado especialista em direito à saúde, de preferência com experiência nesse tipo de processo, porque é um processo complexo, para poder ajuizar uma ação judicial para obrigar o plano a custear as reparadoras. Só que a gente sabe que muitas vezes o cirurgião que trabalha para o plano de saúde, que é credenciado, ele não faz a indicação, por quê? Porque ele já sabe que o plano vai negar. Então aquela paciente, ela fica ali de mãos atadas. Porque como é que ela vai conseguir uma negativa formal do plano para depois poder entrar com a ação judicial se nem a indicação da bariátrica, da reparadora, ela tem? Né? Ela não tem um laudo, ela não tem uma indicação formalizada. Né? Porque para o processo judicial, a gente precisa de provas. Claro. Preferencialmente por escrito. Né? Em alguns casos, a gente pode utilizar uma gravação, mas de forma prioritária, é importante ter essa documentação por escrito e o plano de saúde ele é obrigado a dar uma negativa por escrito. Mas para o plano de saúde negar, ele tem que ter um pedido, ele tem que ser acionado. Né? Então, na maioria dos casos, essa paciente ela vai ter que procurar um cirurgião particular. Porque como o cirurgião plástico do plano, que trabalha para o plano, ele já sabe que o plano vai negar, ele já passa essa informação para o paciente. Né? E aí a paciente fica ali de mãos atadas. Então, o caminho, nesse caso, é procurar um cirurgião particular para poder fazer essa avaliação. Aí sim, ela vai conseguir enviar esse pedido para o plano. Aí entra mais uma pedra no caminho, que o nosso trabalho justamente é tirar essas pedras. Tem alguns casos que o plano não autoriza, não aceita o pedido feito por um cirurgião particular. Só que essa postura é abusiva e ilegal. Então, é por isso que na assessoria jurídica que nós prestamos no nosso escritório, a gente auxilia as nossas clientes nesse passo a passo inicial, porque a gente sabe que é um caminho das pedras ali, com muitas pedras. Tem caminhos que são mais fáceis, tem caminhos que são mais difíceis, e a gente vai conseguindo vencer cada etapa dependendo da postura do plano de saúde, dependendo do que acontecer. Tá? Mas, basicamente, assim, um resumão. Essa paciente vai precisar da indicação médica, de um laudo médico muito bem elaborado, vai precisar da negativa do plano de saúde, se o plano negar, que a gente sabe que é o que acontece na maioria das vezes, para poder depois procurar um advogado e entrar com a ação judicial. Sim. Mas se ela tiver problema logo nesse início, o ideal é já procurar um advogado. Isso que eu ia te perguntar, se, por exemplo, a mulher, ela já está prestes a fazer a bariátrica e já meio que sabe como é que, talvez já esteja assistindo aqui o podcast, né? Já sabe o processo. Ela já pode buscar assessoria antes mesmo, tipo assim, já perto ali de fazer a cirurgia ou logo após. Porque normalmente a reparadora vai ser um pouquinho depois, que ela vai ter que passar pelo processo do emagrecimento. Mas ela já pode buscar essa assessoria antes. Como é que funciona, assim, nesse sentido do tempo certo para ter assessoria, para que tudo se encaixe, né? Vamos dizer assim. Sim, então... Lá no nosso escritório, nós prestamos assessoria jurídica a partir do momento que a cliente se sentir à vontade e já quiser nos contratar, a gente já consegue auxiliar até para que ela se sinta segura e para conter a ansiedade. Isso. Porque esse fator, ele acaba sendo uma constante na maioria dos casos, né? A maioria das pacientes acabam ficando ansiosas, querendo operar logo, né? E muitas vezes, tendo a orientação necessária, ela acaba contendo aquela ansiedade. Mas para poder entrar efetivamente com a ação judicial, a gente precisa que essa paciente ela tenha cumprido já o prazo de carência ou cobertura parcial temporária, né, que existe um prazo que se assemelha à carência, com prazo de 2 anos de CPT, a famosa CPT, que é a cobertura parcial temporária por doença pré-existente. Que a maioria dos contratos tem uma cláusula prevendo a necessidade do cumprimento desse prazo. Então, essa paciente já tem que ter cumprido esse prazo de carência, o CPT, e ela tem que ter estabilizado o peso, chegado na meta médica, para ela já ter bastante sobra de pele, porque aí só nesse momento o cirurgião plástico vai conseguir avaliar o corpo dela e verificar onde ela precisa das cirurgias plásticas reparadoras. Mas, juridicamente falando, a gente já consegue orientar antes. Né? Mas entrar com a ação judicial efetivamente, ajuizar o processo, a gente precisa observar esses prazos, tá? E aí, dentro desse processo da reparadora, uma coisa que eu percebo muito nas avaliações é que existem várias regiões onde elas desejam fazer a reparadora, né? Às vezes na parte abdominal, nos seios, braços, pernas. Como se dá isso tudo no processo? Pode ser um processo único, né? Ou precisa ser um processo para cada região do corpo? Não, a gente pode entrar com a ação pedindo todas as cirurgias reparadoras que o médico indicar. Tá? O plano de saúde vai ser obrigado a custear todas as que estiverem no laudo médico. Mesmo que
no momento da programação da cirurgia, o médico que vai realizar a cirurgia, ele vai analisar quais são as cirurgias, vai analisar o estado de saúde daquela paciente para poder, de repente, desmembrar essas cirurgias em 2 tempos, em 3 tempos, fazer uma programação cirúrgica. Então, ela não vai precisar fazer todas de uma vez, né? Mas o processo judicial, a gente consegue entrar com um processo único, pedindo todas as reparadoras necessárias, pedindo a questão de prótese, de silicone na mama, no glúteo, se houver indicação, lipo, aspiração, né? Que é outra questão que muitas pessoas têm dúvida, não sabem se o plano de saúde tem obrigação de custear. Se o médico indicar como reparadora, o plano vai ter obrigação de custear, sim. E também o pós-operatório. As drenagens, cintas, todo o material do pós-operatório que o médico indicar, a gente consegue pedir no processo judicial também. Interessante isso. Eu já trabalhei muito com pós-operatório e normalmente eu não via esse... Eu lembro que as pacientes falavam, a cirurgia às vezes eu consegui pelo plano e não tudo, né? Normalmente... Mas agora eu tô tendo um super custo com pós, que era o meu trabalho ali, né? Que eu como fisioterapeuta e com cinta e tudo mais. Interessante que no processo judicial também é possível. É possível. Porque realmente isso faz muito parte da cirurgia. É um custo alto. Exatamente. E, né, tá dentro ali de todo o processo. E uma outra coisa interessante, Rose, que a gente conversou aqui rapidamente, mas acho que era interessante a gente trazer, é que vocês estão aqui no Rio de Janeiro, né? Que é onde a gente grava o podcast, mas... Outras pessoas que nos assistem aqui do Brasil podem ter acesso ao seu trabalho, ao trabalho do seu escritório também, né? E como é que funciona esse trabalho, né? Mesmo as pessoas que não são aqui do Rio de Janeiro, como elas conseguem ter acesso também à assessoria de vocês? Explica um pouquinho pra gente. Nosso processo hoje em dia está em 26 estados do país, ou praticamente no Brasil inteiro. Né? Temos clientes espalhados no Brasil inteiro. Por quê? Atualmente todos os processos são eletrônicos. Então a gente consegue conduzir todo o processo com total excelência e segurança de forma eletrônica. Né? Então, assim, até pacientes, clientes que são do Rio de Janeiro, que moram aqui, contratam o nosso escritório de forma eletrônica. Né? Então, isso é totalmente possível e viável e, graças a Deus, tem dado muito certo. Que bom, Rony. O online veio pra ficar, né, gente? Muito. Com certeza. E facilita muito, né? Porque facilita a vida de todo mundo. A nossa, a das clientes, o judiciário também. Muito, né? Porque até as audiências atualmente são marcadas de forma eletrônica. Então, hoje em dia... A pandemia me transformou tudo, acredito, trouxe né? muita coisa boa, né? Trouxe coisas ruins, mas coisas boas também. A gente tem que focar nas coisas boas. Isso aí, com certeza. Nossa, quanto aprendizado que a gente teve aqui hoje, né? E a gente sempre gosta de ter esse momento aqui, realmente para que outras mulheres tenham acesso ao direito, né? Porque eu acho que hoje o brasileiro, de uma forma geral, não tem muito essa... A gente desconhece muitas coisas, né? Com relação aos nossos direitos, aquilo que a gente pode, né, fazer. E aí a gente acaba indo para outros caminhos e inclusive tendo prejuízos físicos, pessoais, sociais, mentais, enfim. Então, a gente queria muito te agradecer por esse podcast, né, por trazer tanta informação de qualidade pra gente. Mas antes da gente encerrar, a gente queria que você deixasse um recado para essas mulheres. Você recebe muitas mulheres, conhece muitas histórias, consegue perceber como essas mulheres chegam e como o seu trabalho também transforma a vida delas. Então, se você pudesse dar um recado para as mulheres que ainda estão nesse início, né? Nossa, acabei de saber agora que tem esperança para mim. O que você diria para elas? Olha lá para nossa câmera do recado. Eu sempre digo que mais do que especialistas em direito à saúde, nós somos especialistas em realizar sonhos. Porque a gente tem total consciência de que o nosso trabalho, ele ajuda a transformar a vida das pessoas, ajuda a realizar sonhos e, em alguns casos, até salvar vidas. Então, o meu recado é que vocês não desistam, porque esse sonho, ele é possível. O plano de saúde, ele tem a obrigação de custear as cirurgias plásticas reparadoras. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem condições financeiras, né, de custear ali 50 mil, 80 mil, 100 mil reais para realizar esse sonho. Né? E o nosso trabalho justamente é viabilizar esse sonho por meio do nosso trabalho, do processo judicial. E isso é plenamente possível. Né? Nós tivemos um julgamento histórico do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no ano passado, que ele decidiu que os planos de saúde têm a obrigação de custear cirurgias plásticas reparadoras das pacientes pós-bariátricas que têm realmente a indicação médica. Então, a gente tem uma segurança muito grande para poder entrar com esse tipo de processo. Né? E o meu recado é que vocês não desistam, que a gente está aqui do lado de vocês para lutar pelos direitos de todas as pacientes bariátricas. Rose, lindo assim o seu trabalho, né? A gente está realmente muito honrado de ter você aqui com a gente, de trazer essa informação, algo que
A gente, nosso período de gravação hoje, a gente só tá trazendo coisa que a gente nunca trouxe aqui. Então, trazer esse tema, né? Um tema super importante, algo diferente. Enquanto você falava, eu lembrei de várias pessoas próximas que já fizeram bariátrica e que passaram por essa dificuldade muito grande, pessoas próximas, e saber que tem alguém que pode nos orientar, né? Vamos encurtar, né, esse caminho e te ajudar ali naquele processo é muito importante. Sim. Então a gente queria te agradecer em forma de presente. Eu que agradeço. Obrigada. Tá? Pode abrir, que a gente é ansiosa. A gente gosta de Pra você lembrar sempre da gente. Você sempre lembrar da gente. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. É um prazer estar aqui com vocês. É uma caneca pra você lembrar quando estiver tomando um cafezinho, chazinho. Com certeza. Lembrar da participação. Eu tô sempre tomando café, tomando chá. Isso, eu gosto de café, né? Vou usar muito obrigada. Por nada. Ó, gente, sigam a Rose nas redes sociais. Como é que é o seu Instagram, da sua empresa? Fala pra gente. Advogados de Saúde. O nome do nosso escritório é Tavares e Costa Advocacia. A gente tem um Instagram também do escritório, que é Tavares e Costa Advocacia, mas o que a gente usa mais é o Advogados de Saúde. É que vocês trazem informação, que a gente está né? lá sempre fazendo live, stories, compartilhando as nossas vitórias, informações de muito valor, né? Justamente para poder conscientizar todo mundo dos próprios direitos, para poder dar esse poder, né? Porque informação é poder. Com certeza. Obrigada mesmo, Rose. Eu que agradeço. E compartilhem bastante esse conhecimento aqui, né? Tudo que a gente Curte, trouxe. Comenta, compartilha. Tem muita gente que precisa olha, disso. você já tem o Caminho das Pedras, então procura lá no Instagram, entre em contato com eles. Não fique sofrendo aí, né, sozinha. Isso aí. Tem jeito, tem esperança. Procure ajuda, procure os seus direitos. E é isso. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.